Je tâcherai donc de présenter avec 3 points. Après le renouveau de la médiation. Ensuite, le deuxième point, ce sera sur le développement de la médiation. Et puis, le troisième, c'est la médiation. Est-ce que c'est un nouveau modèle de régulation sociale ou est-ce que c'est simplement donc aussi un nouveau système de contrôle social? Alors, sur le renouveau de la médiation, il est vrai qu'on se retrouve dans l'ensemble des pays pour constater qu'il existe une crise avec des mécanismes de régulation sociale. Je citerai simplement, pour aller rapidement, sur le fait que l'institution judiciaire dans tous les pays a d'énormes difficultés. Donc, je reviens donc sur la crise de l'institution judiciaire. Ensuite, ça a déjà été dit, mais la crise un peu de toutes les structures intermédiaires, c'est-à-dire aussi bien la famille que l'école ou l'entreprise. Et puis, donc, la crise aussi d'un système de représentation. On voit dans tous les pays donc une remise en cause un peu des politiques, du monde, dans le monde syndical aussi, dans le monde associatif, la montée de l'abstention, on voit donc tous ces phénomènes. Et puis, ne pas oublier aussi la crise d'un système normatif, puisque nos sociétés, j'y reviendrai, sont très juridicisées ou très judiciarisées. Donc, tous ces phénomènes un peu font penser à une forte crise de nos systèmes de régulation. Alors, est-ce qu'on est dans une nouvelle étape de la modernité ou dans une société postmoderne? Je ne vais pas aborder le sujet parce qu'il est trop complexe. Alors, ce renouveau de la médiation, il se fait dans un contexte un peu paradoxal, c'est-à-dire que la médiation, c'est la promotion de l'oralité, donc dans une société, dans nos sociétés qui sont dominées par l'écrit. Ensuite, comme je l'indiquais, donc la médiation repose aussi sur la recherche de l'équité, qui est dans une société qui est de plus en plus juridicisée ou judiciarisée. C'est-à-dire que la référence, n'est pas toujours le droit en matière de médiation. Je ne dis pas que les médiateurs ne respectent pas le droit, entre guillemets, ou les médiés. L'idée, c'est de faire appel à l'équité. Et par exemple, en France, c'est le médiateur de la République qui avait fait appel à cette notion de l'équité pour corriger un peu donc ce qui pouvait apparaître comme un problème donc d'injustice si on appliquait strictement la loi. Il y a une remise en cause aussi, parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus où on fait appel à des experts, une remise en cause de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on voit se développer parallèlement donc à des professionnels de la médiation, des médiations dites bénévoles, c'est-à-dire l'implication des habitants dans les différentes structures de médiation. L'apparition d'une nouvelle conflictualité. J'insisterai un peu là-dessus, c'est-à-dire que il est vrai qu'on a l'impression que nos sociétés deviennent de plus en plus conflictuelles, si on se réfère par exemple donc au nombre d'affaires qui vont en justice, mais ce qu'il faut voir, c'est aussi au-delà de cette augmentation quantitative, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conflits qui deviennent centraux. Autrefois, dans les sociétés dites industrielles, c'était les conflits du travail qui portaient un peu sur les modalités de répartition. C'était donc l'âge d'or de l'État-providence. Actuellement, et c'est pour ça que la médiation sociale est importante, les nouveaux conflits portent sur les problèmes d'intégration ou d'inclusion sociale. Et aussi, et j'insiste sur ce point, de socialisation, c'est-à-dire, donc, on le dit souvent, du comment vivre ensemble. Ces nouveaux conflits, on le voit dans la plupart des pays européens, ils sont liés un peu à ces phénomènes d'exclusion sociale, à la précarisation, puis aussi à la fragmentation de nos sociétés. Et il est nécessaire aussi de réfléchir, puisqu'on est dans une période de crise profonde, mais aussi, parce qu'on parle de crise sociale, mais aussi de crise climatique. Et c'est vrai que ce phénomène aussi doit être pris en considération. Et
dans la forme, on voit quand même dans beaucoup de pays l'évolution des formes de conflits, notamment donc si on regarde sur ce qu'on appelle un peu les émeutes urbaines, on voit que tous les pays sont malheureusement touchés par ces phénomènes. Alors, j'arrive au deuxième point de mon intervention, donc le développement de la médiation. Et je me permettrai de faire un petit rappel parce que souvent, on a l'impression que la médiation apparaît ex nihilo, de voir qu'au départ, on parlait de justice informelle, j'y reviendrai, pour arriver après donc à l'autonomie de la médiation. La troisième phase passe un peu à l'institutionnalisation de la médiation. Et puis, je terminerai par un phénomène un peu particulier que j'ai appelé l'hégémonie paradoxale de la médiation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de médiation, et quand on regarde sur un plan quantitatif, on s'aperçoit qu'il y a peu de médiation. Alors, premier point, la justice informelle. Simplement, je fais appel un peu à vos souvenirs, sans revenir un peu trop loin. C'est au milieu des années 70 que des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien du côté européen que du côté donc nord-américain, on voit apparaître ce qu'on appelait l'informal justice ou la justice informelle. Alors aux États-Unis, je donne quelques exemples. C'était donc le phénomène un peu des Neighborhood Justice Centers. Si on va en Europe, on retrouve en France donc les conciliateurs qui avaient été créés donc en 1978, les boîtes postales 5000. En Grande-Bretagne, donc l'Advisory Conciliation et Arbitration Service, c'est-à-dire qu'on voit donc se développer parallèlement donc à la justice traditionnelle des formes de justice qu'on nous confierait à l'époque informelles. Pourquoi je parle d'autonomie de la médiation? C'est-à-dire qu'au milieu des années 80, on voit donc par rapport à ce qu'on appelle les alternatives à la justice, la conciliation, l'arbitrage, etc., on voit que la médiation dans tous les pays s'autonomise. Et il convient de prendre en compte quand même des différences conceptuelles, c'est-à-dire que entre les pays francophones et anglophones, on voit donc des appellations ou des concepts un peu différents, et ça traduit aussi ce que j'appelle moi des différents systèmes de régulation sociale. Ça m'amène à réfléchir un peu sur ce que j'appelais est-ce qu'il existe des modèles latins de médiation par rapport à des modèles anglo-saxons. Et aux États-Unis, on voit un passage, un glissement de ce qu'on appelle des alternatives à la justice à des alternatives à la résolution des conflits. C'est le fameux mouvement ADR. Et on voit donc apparaître les premières organisations de médiateurs avec l'Académie de médiateurs familiaux. Dans tous les pays, les médiateurs familiaux ont toujours été à la pointe un peu du développement de la médiation. Et du côté, donc, par exemple, de la médiation pénale, on a le phénomène du Victim Offender Regulation Program. Et les premières formations, puisque quand même c'est le thème un peu du colloque, étaient autour d'une 40 heures. On est loin maintenant, vous voyez, des 600 heures, par exemple, des masters. En Europe, on a quand même un succès mitigé de ce qu'on appelle les MARC ou les MARC, c'est les mouvements alternatifs de résolution des conflits ou des litiges, au profit de ce qu'on appelle la médiation. Et c'est vrai que je préfère presque un peu plus la rigueur des anglophones par rapport aux francophones. Et de la même manière aussi, on voit apparaître les premières formations à la médiation, à peu près autour de 40 heures, 30 à 40 heures. Les premières organisations aussi de médiateurs, avec en France l'Institut national d'aide aux victimes de la médiation pour la médiation pénale, l'Association pour la promotion familiale, etc. En Grande-Bretagne, on a le Forum for Initiative in Repression and Mediation, les Family Mediators Association aussi, qui montrent bien qu'on retrouve ces fameux médiateurs. Et puis en Suisse, puisque j'enseigne aussi en Suisse, donc l'Association suisse de médiation familiale. On voit bien que dans tous les pays, les médiateurs familiaux sont vraiment, comme je l'indiquais, à la pointe donc du développement de la médiation. Et c'est un temps aussi, parce que comme il n'existait aucun texte, pour essayer de structurer un peu ce processus de médiation, donc l'élaboration des fameux codes de déontologie. O Jean-Pierre Bonafé-Smith falou que, de facto, há uma grande confusão
no terreno, quando se diz que se faz mediação? Quem é que faz mediação? Quem é que tem formação em mediação? Concretamente, estão a fazer ou não estão a fazer mediação? Estão a cumprir rigorosamente estes princípios ou não? Porque eu ouço muito advogados dizerem que fazem mediação nos escritórios. Eu ouço nas escolas os professores a dizerem que fazem mediação, sem ter formação em mediação. Okay? E não é mediação. Pode ser conciliação, pode ser uma negociação assistida, mas não é mediação. E a confusão é perigosa, porque de facto vai criar uma imagem diferente daquilo que nós queremos passar como mediação, no sentido de ser um verdadeiro meio de resolução e prevenção de problemas, de conflitos, ok? Dentro dos ADR, não é? Alternative Dispute Resolution, a par ou complementar, não é? Aos outros meios de resolução de conflitos, como os tribunais, comuns, arbitrais, a conciliação, a negociação, etc. Portanto, é importantíssimo entender-se que um mediador, para fazer mediação, tem que passar, efetivamente, por uma capacitação rigorosa, neste sentido de conseguir, efetivamente, cumprir na sua atuação os princípios da mediação. E isto é extraordinariamente difícil para quem é mediador, sabe do que é que eu estou a falar. Não é? É importante passarmos por esse momento de autoconhecimento profundo, para saber quem somos, como lidamos com as situações normalmente, não é? Quais são os nossos limites, não é? Porque também não podemos ultrapassá-los de maneira nenhuma, e saber trabalhar a nossa frustração também quando não conseguimos mediar, quando não podemos mediar, porque de alguma forma não vamos conseguir ser isentos ou imparciais naquele caso em concreto. Okay? E portanto há que ter aqui uma autoconsciência gigante, não é? Que nos leve a ter esta percepção de quem somos e da competência e responsabilidade que temos que ter como mediadores, como profissionais no cumprimento destes princípios fundamentais da mediação. A par, não é? Deste autoconhecimento e desta inteligência emocional que passa por termos esta autoconsciência emocional, portanto as nossas emoções, sabermos identificá-las, sabermos como lidamos com elas e o que é que devemos fazer com elas quando estamos a vivenciá-las, de forma a não interferirem num processo de mediação, e que só assim, trabalhando primeiro connosco, é que depois podemos também trabalhar com os outros, não é? A par disto, toda a nossa comunicação também tem que ser trabalhada. E aqui mais um nível de exigência na formação gigante que tem que existir. Porque, como eu costumo dizer quando estou em sala de aula, eu costumo dizer que nós nascemos limpinhos, com uma comunicação que poderia vir a ser perfeita. Mas assim que nos ensinam, não é? Quem está à nossa volta e a sociedade, sem consciência, ensinam-nos mal. Nós comunicamos com julgamento, comunicamos constantemente a fazer interpretações, avaliações, sem dar por isso atenção, ok? E temos que reaprender a comunicar de uma forma completamente sem esta interferência. Porque o julgamento, a avaliação, a interpretação, tudo isso são formas realmente de intervir, de intervenção naquele contexto em concreto. Ora, se nós temos que ser isentos e imparciais, a comunicação tem que estar limpa de todos esses julgamentos, interpretações e avaliações. E isto também requer uma formação muito específica, muito adequada, muito profunda, na minha opinião. A par de todos estes níveis de aprendizagem que devemos ter, naturalmente também devem estar, na minha perspectiva, conhecimentos multidisciplinares, que nos vão efetivamente ajudar a que as nossas mediações tenham uma qualidade, não é?
qualidade e segurança que deem, que transmitam, uma confiança nos serviços que nós estamos a prestar. Que, no fundo, é isto que tem que acontecer quando estamos a mediar. As pessoas têm que sentir que estão a ser verdadeiramente ajudadas, que confiam no processo, mas que também confiam naquele mediador, no trabalho que ela está a fazer. E, portanto, quanto mais conhecimentos nós tivermos relativamente a questões que podem ser importantes no caso em concreto de trabalhar, mais seguros vamos estar e mais competentes vamos nos sentir para mediar aquele caso em concreto. Porque, efetivamente, a nossa lei da mediação também diz isso, nós temos que ter a capacidade para, e a competência para dizermos se somos ou não competentes naquele caso em concreto para aceitar aquela mediação. Quer estejamos em mediação pública, quer estejamos em mediação privada. E quando estamos a falar sobre esta competência passa por a formação. Que formação é que nós temos para mediar aquele caso em concreto? E em Portugal, para quem não tem este conhecimento, nós temos diferentes formas de, ou diferentes tratamentos quando estamos a falar em mediação pública e mediação privada. Para a mediação pública é exigido a formação específica naquela área em concreto. Portanto, quem está no sistema público de mediação familiar tem que ter a formação em mediação familiar, no laboral, a laboral, no penal, a penal e, em contexto de julgados de paz, a formação específica para os julgados de paz. Mas no privado não há essa exigência. E, portanto, tudo pode acontecer. Não é? E quando falamos num projeto como a Limediate, nós falamos num projeto que vai abranger todos os mediadores, quer estejamos em contexto público, quer estejamos no privado. Não é? Ora, a minha comunicação terá como objetivo dar-vos conta da reflexão coletiva, e insisto nesta palavra, coletiva, de toda a equipa do projeto europeu Erasmus+, Limediate. Em nome de todos os membros deste consórcio, nomeadamente a Universidade de Cagliari de Itália, Universidade do Minho de Portugal, Universidade de Múrcia de Espanha, bem como a Universidade do CNAM e a cidade de Limoges de França. Portanto, estes são os membros do consórcio. Nós queremos colocar em debate o plano de formação da licenciatura em mediação para a inclusão social, uma licenciatura em mediação que está em fase de construção. Numa primeira fase, vou expor-vos as condições complexas nas quais tentamos aqui construir passo a passo, tal como caminhando, portanto, fazemos-lo caminhando passo a passo, e todos os desafios que isto levanta. Portanto, para elaborar esta licenciatura europeia em mediação, temos que ter em consideração uma série de parâmetros que são diversificados, que são por vezes limitativos e até contraditórios, e que mostram e demonstram práticas e culturas diversas através de, já o disse, o nosso consórcio é composto pela Itália, por Portugal, pela Espanha e pela França, 4 países, 4 línguas. E, portanto, partilhamos o objetivo seguinte, o de propor aos estudantes e aos profissionais que querem ter uma formação universitária que
possa trazer qualificação, destinada à qualificação. Vamos, portanto, propor um plano de formação no nosso debate coletivo, a ideia de uma base comum, geral, que vai articular conteúdos teóricos e também conteúdos práticos, ou seja, e reflexão também, que está inerente. Portanto, os desafios são diversos a nível europeu, nacional, local, territorial. Os desafios existem a diferentes níveis. Estes são os níveis fronteiriços. Enfim, fronteiriço não é um termo muito correto, diz a oradora, mas a nível geográfico. E depois temos outros níveis, os níveis institucionais, profissionais, académicos e, claro, políticos também. Então, os parâmetros limitativos ou constrangedores, todos estes parâmetros remetem para uma associação. Peço desculpa, mas há aqui um eco e isto confunde-me, diz a oradora, mas então temos que juntar todos estes parâmetros e todos estes elementos. Em primeiro lugar, temos as normas e as regras da Declaração de Bolonha, com a obrigatoriedade de criar uma licenciatura em 3 anos, uma licenciatura de 3 anos com 120 créditos, ou seja, a primeira regra do jogo, uma norma europeia para que haja uma formação que leve à qualificação. Segundo ponto, anteriormente, aliás, trabalhamos nas competências comuns e, portanto, temos que ter em conta as competências profissionais que já foram identificadas a nível europeu. Outro elemento é que temos que refletir sobre a articulação dos conhecimentos académicos com essas competências que já foram identificadas. Um outro ponto, trabalhar os contributos teóricos e éticos que são necessários para praticar a mediação. Também temos que trabalhar nas práticas específicas de cada país, ao nível político e cultural. Trabalhar as culturas linguísticas profissionais associadas às diversidades das situações de mediação. Também trabalhar na multiplicidade das áreas da mediação e dos públicos-alvo, ou seja, dos públicos que são mediados. Ou seja, temos aqui, uma vez mais, uma outra camada de complexidade. Trabalhar também sobre o lugar do mediador no contexto interprofissional e multiparceiros, que é um desafio imenso a nível profissional, e trabalhar também e de legitimidade junto de outros profissionais que já trabalham há muitos anos na área da mediação. Também temos que trabalhar sobre a realidade das diferentes políticas públicas que criam empregos de mediadores nos territórios, com objetivos ideológicos por vezes diferentes. O Jean-Pierre já falou disso hoje de manhã, a questão da regulação social ou então controle social. Qual deles? E aqui também temos desafios políticos e posicionamentos e posições sobre as quais temos que refletir a montante em termos de posição profissional. E finalmente, mas a lista não é exaustiva, claro, aqui identifiquei apenas todos os pontos em que temos que trabalhar no consórcio, ou seja, os desafios políticos de cada país, o enquadramento legal, etc. Bom, enfim, temos muito para fazer ainda, temos um longo caminho a percorrer. Então, eu apresento para os meus alunos 5 eixos que a gente precisa desenvolver cada vez mais para que a gente possa trabalhar a cultura da mediação do cidadão, que foi
o que o nosso palestrante pontuou, a cultura da paz, como foi dito pelo nosso colega agora na mesa, e os itens que eu encontro, que eu convido a todos os meus alunos e alunas a não só ouvirem, né, mas também viverem como a escuta ativa, né, desenvolver esse processo de escuta ativa primeiro de tudo, o diálogo. Sempre o diálogo. É esse o caminho de tudo. Começa no diálogo, o que nós estamos fazendo aqui. Várias culturas, né, vários pensamentos, vários pontos de vista estão sendo pontuados, e aqui eu estou muito feliz de estar nesse momento. Muito feliz mesmo. Uma mudança de paradigma está acontecendo cada vez mais forte, e a gente está aqui, nesse momento. Isso é muito bom. Cada Estado-membro tem uma legislação diferente, portanto, o grupo de trabalho começou por trabalhar com mediadores para a constituição de um registro. Há pouco falava-se da dificuldade, se não havia registros de mediadores na atualidade, se não havia uma regulamentação. Portanto, os mediadores deviam estar bem regulamentados, como acontece na Bélgica e na Áustria, mas não há registro de mediadores que permitam ao magistrado concreto poder procurar um mediador em direito familiar, por exemplo, mas pode ser noutra área qualquer, por exemplo, na República Checa, que fala inglês, porque o casal comunica em inglês, portanto, às vezes a mãe pode ser checa, o pai pode ser italiano, mas é preciso encontrar um mediador que fala a língua em comum. Na República Checa, quem é que fala? Quais são os registros? Como é que vamos trabalhar aí? Haverá mediadores, serão pessoas bem formadas, com um código deontológico, um método ao qual eu, juiz italiano, vou aderir, que já tem uma outra escola de mediação, posso ter confiança nele, ou simplesmente sou obrigado a mencionar que não consigo organizar nada. Então, onde é que vamos buscar esses mediadores? Portanto, há toda esta problemática. Começamos estes trabalhos a partir da questão do registro, ajudar os mediadores a organizarem-se. Os mediadores, isto é quase uma missão impossível. Não podemos encontrar mediadores aí à esquerda ou à direita, não há meios humanos, portanto, temos que nos organizar nos Estados-membros, portanto, há muitas desigualdades. Há Estados que estão já bem organizados, mas muitas vezes há muitas organizações, por exemplo, em França há muitas organizações que dizem que estão a representar os mediadores franceses, mas estas associações representativas a nível nacional realmente não temos. Se for a nível nacional, quem é que representa quem? Não sabemos muito bem como é que temos que falar, não sabemos muito bem, portanto isso é um problema realmente muito grande, sobretudo, e os mediadores de várias redes agora tentam com a ajuda do Ministério da Justiça, fazer com que os mediadores consigam organizar, criar um registro com uma nomenclatura, com critérios que sejam os mesmos para todos os Estados-membros, para, como acontece em França, Inglaterra, que haja peritos no local, e é por isso que nós falamos de mediadores que estão em contacto com peritos para que possam fazer tudo isso. Mon mari, c'est un notaire. Et il y avait une médiation et c'est une médiatrice et à la fin, c'est un résultat. Et la question de mon mari, c'était pourquoi il achète dans le contrat. L'achat, la médiation, un règlement de l'achat, de l'achat. A mediação era a nível familiar e a pergunta era quem é que fica com o gato? Que ne sont
pas les choses judiciaires traditionnelles. Há coisas que não são os aspectos judiciais tradicionais. Pour le Conseil, eu penso que é muito importante para o Conselho pensar que nous avons la médiation judiciaire, e termos a mediação a nível judicial, mas há muitas outras coisas, como os gatos. Qual é então a ideia? Le médiateur excellent, médiateur familial, médiateur social. Para os mediadores sociais. Cuando hablamos de formación, tenemos que partir de la base de que necesitamos un consenso de quién es el mediador. Y como la experiencia a nivel europeo es tan limitada, pues vemos en primer lugar que nos encontramos con un significado semántico muy amplio, tal vez demasiado amplio, y que por eso se dificulta también que la enseñanza de la mediación, de las técnicas de mediación, sea homogénea. Necesitamos una definición, y para esa definición es imprescindible que contemos que el mediador debe ser un profesional que ha de contar con una preparación técnica. El problema viene de si la profesionalidad ha de ser exclusiva, si se ha de ejercer únicamente la profesión de mediador o si otras profesiones pueden alternar y pueden compatibilizar la abogacía, la enseñanza, la psicología, la pedagogía, otras cualquiera profesiones pueden también compatibilizarla con el ejercicio de la profesión. Y esto es algo que es urgente que de alguna manera se delimite. También se tiene que delimitar la mediación de otros ámbitos de los ADR, de los medios alternativos o medios adecuados, como ahora decimos en España, de resolución de conflictos, en el sentido de que el mediador ha de caracterizarse básicamente por la neutralidad y el no poder decisorio. No tienen poder decisorio los mediadores. Y bueno, la función fundamental del mediador, que es la comunicación y la racionalización de los conflictos. Aparte de esto, yendo muy deprisa, pues hemos de destacar la complejidad de la función y tenemos que delimitar la mediación del arbitraje, del abogado, del terapeuta, del juez, del educador, del trabajador social. Es otra actividad cualificativamente y cualitativamente diferente. Y también esta complejidad de la mediación implica que abordemos también la mediación como método de trabajo. Es decir, es importantísimo que se trabaje en metodologías. ¿Cuáles son las metodologías que entran dentro de este campo? Porque se está viendo que hay utilización de prácticas profesionales muy diferentes. ¿Qué nivel de formación es exigible al mediador? Pues yo creo que todos partimos de que para el futuro, ahora hemos tenido las experiencias piloto, pero se ha de partir de una titulación universitaria de base. Viene el problema si va a ser titulación universitaria única o si esta titulación universitaria va a ser además de otras titulaciones universitarias que ya se posean en el campo del derecho, de la psicología, de la pedagogía, etcétera, etcétera. Para ello tenemos que ver que la mediación se desarrolla, se va a implementar en varios ámbitos. En primer lugar, en el ámbito privado. El ámbito privado rige la libertad de contratación del ciudadano y, en consecuencia, se van a poder o no ofrecer como mediadores personas de prestigio, pero que no tengan un título universitario. Este es en el ámbito privado, se va a prohibir. ¿Cómo se va a prohibir? ¿Cómo se va a prohibir que haya personas que se hayan formado en el extranjero, en Norteamérica, en Australia, en Latinoamérica, y que estén ejerciendo y que realmente sean buenos mediadores
porque no tienen un título universitario, este es otro problema a abordar. En segundo lugar, va a ser el ámbito de la administración pública. En la administración pública, los criterios para contratar el administrador, el mediador, van a ser públicos. Y aquí sí que creo que es importante que en función de los programas que la administración pública, sea del ámbito estatal, sea del ámbito infraestatal, sea municipal, sea en otros ámbitos, pues se vaya o se pueda exigir una titulación universitaria. Alors, la première chose que j'avais envie de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la médiation sociale a été réintroduite en France par des femmes dans des quartiers populaires et le plus souvent des femmes issues de l'immigration qui venaient en point d'appui à des voisines pour permettre aux personnes, j'allais dire, de reprendre langue, c'est une expression portugaise, reprendre langue entre les institutions et les personnes qui s'adressent à ces institutions. Tout à l'heure, André Moisan parlait de permettre la parole, c'est la même expression d'une certaine manière, permettre que pour éviter des situations de conflit, pour prévenir des situations de conflit, permettre que des personnes puissent s'adresser à des institutions sans que ces institutions ne leur ferment la porte sous le prétexte que les personnes sont incapables, et du côté des personnes, sans penser que les institutions font exprès de ne pas les comprendre et de ne pas leur permettre d'accéder à leurs droits ou accéder à des droits d'une manière plus générale. Et c'est partant de ce travail-là que nous avons travaillé sur un référentiel métier de la médiation sociale qui décline à la fois les savoirs nécessaires, donc il y a effectivement nécessité de formation, les savoir-faire et des savoir-être. Donc ce qui relève de savoir acquis, de savoir théorique, et ce qui relève aussi des aptitudes des personnes. On a continué ce travail-là, je vais le dire, avec France Médiation, puisque j'en suis vice-présidente, et qu'on a créé ce réseau en 2008 dans l'idée de faire reconnaître la médiation sociale comme un véritable métier nécessaire à l'ensemble de la société et du coup à ce qu'il soit pris en compte dans les métiers on va dire d'un terme générique, de l'intervention sociale, de l'accès aux droits, à la santé, dans le logement, dans l'espace public, bien évidemment. Voilà. Mais la question qui s'est très vite posée à nous, est-ce qu'on peut construire une qualification professionnelle à la fois sur des savoirs biographiques, expérientiels, des savoirs sociaux, qui sont liés à l'histoire de la personne, à son appartenance culturelle, à son parcours personnel, à son expérience de vie, avec les croiser avec des savoirs professionnels, sans perdre la richesse des savoirs sociaux. Et on a beaucoup travaillé avec différents chercheurs, notamment Elisabeth Duguet du CNAM, auquel appartenait André Moisan, ou Sylvie Rouxel qui m'a sollicité pour cette intervention. On a travaillé aussi avec Elisabeth Morel, qui était une chercheuse à l'Institut d'études politiques de Sciences Po, Grenoble, et toutes les études qu'on a pu faire avec elle montrent que les savoirs expérientiels sont source d'une expertise réelle, sont source de repérage de situations sociales, la compréhension de ces situations, des éléments de connaissance que les approches institutionnelles n'ont pas toujours, ne saisissent pas forcément. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé, notamment dans ce référentiel métier,
qui croisent des données à la fois de compétences acquises, connaissances des législations, connaissances de base administrative, juridique, connaissance aussi du territoire d'intervention, savoir faire un diagnostic de son territoire. Et quand on parle d'un diagnostic de son territoire, c'est aussi de tous les intervenants professionnels, être capable de croiser et de comprendre l'ensemble des situations. C'est aussi être en capacité d'évaluer la capacité de la personne qui vient interpeller le médiateur, que ce soit une institution ou une personne qui a besoin de cette médiation, quelle est sa capacité d'autonomie, de compréhension, et savoir ensuite appliquer le processus de la médiation qui va depuis le recueil des données et qui va se terminer sur, alors non pas la construction de solutions, mais l'élaboration par les deux parties de solutions, et ça peut être même au pluriel, pour arriver à cette médiation. On a continué à travailler d'ailleurs avec France Médiation sur la reconnaissance, sur la formation de ces médiateurs dans le cadre de la réforme de la formation des travailleurs sociaux. Nous ne pensons pas que les médiateurs soient des travailleurs sociaux, mais l'ensemble des travailleurs sociaux ont un tronc commun, que ce soit sur la branche des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, et nous proposions qu'il y ait une troisième branche qui soit la branche de la médiation sociale, avec une spécialisation, puisque la formation des intervenants sociaux, du coup, a une branche famille, une branche éducation, bon, c'est les éducateurs spécialisés en France, et il y aurait une branche médiation sociale pour leur donner une vraie légitimité au même titre que les autres intervenants sociaux dans les territoires. Então, é desde logo a Diretiva 2008-52 CE que nos vem dizer incentivar os Estados, instar os Estados a incentivarem os mediadores, por sua vez, a aderirem a códigos voluntários de conduta e a todos os mecanismos que sejam eficazes para controlar a qualidade da prestação dos serviços de mediação. E daqui resulta também que a diretiva associa a formação inicial e contínua dos mediadores à sua competência, porque diz-nos que é não só uma forma de potenciar a eficácia do procedimento, mas também de demonstrar a competência, de contribuir para a competência dos mediadores. E foi isso mesmo que o legislador português fez ao consagrar o princípio da competência. O princípio da competência diz-nos que o mediador de conflitos, a fim de adquirir as competências adequadas para exercer a sua atividade, pode frequentar ações de formação que lhe conferem aptidões específicas de natureza teórica e prática, e, nomeadamente, um curso de formação de mediadores de conflitos que é realizado por uma entidade reconhecida pelo Ministério da Justiça. Ainda a nossa lei da mediação, ao dispor sobre o elenco de deveres do mediador, permite-nos também identificar o que é que o legislador português entendeu que integraria a própria competência do mediador. E daqui podemos retirar, desde logo, a capacidade técnica, não só pessoal, mas técnica, para conduzir os procedimentos. O seu contributo para zelar pela qualidade dos serviços prestados. E, por exemplo, no contexto dos sistemas públicos de mediação, isto vai muito para além da sua capacidade pessoal e técnica de conduzir o procedimento. Por exemplo, também concorre para a competência do mediador conter-se dentro dos prazos que a lei determina quando o procedimento tem lugar durante a suspensão de um processo judicial. Isto também concorre para a competência do mediador. E depois, claro, também integra a competência do mediador a capacidade que ele tenha de conhecer e cumprir todas aquelas que sejam normas imperativas que vigorem na matéria em que ele labora. Então, resumindo, face à lei portuguesa, existem competências que são adequadas ao exercício da atividade de mediação. O legislador reconhece que são competências técnicas e específicas. Diz-nos ainda que essas competências têm duas vertentes, são de natureza teórica e prática. E
E diz-nos, por fim, que estas competências podem, e eu sublinho podem, porque quer dizer que também pode não ser assim, ser adquiridas através destas ações de formação que são desenvolvidas por uma entidade certificada pelo Ministério da Justiça. Portanto, ou não. Es que la directiva de armonización mínima dentro del marco normativo europeo sobre mediación civil y mercantil deja mucha autonomía normativa a cada Estado. Y esta es una opción política. Después de 5 años, el legislador europeo... Após 5 anos, o legislador europeu apresentou esta questão. Vamos harmonizar ou deixamos este sistema? Deixamos a autonomia de cada Estado. Não havia consenso político dos Estados para uniformizar a disciplina. E esse deve ser o resultado. Mas a diretiva oferece um plano de qualidade para intervir através da ferramenta principal, e que é a formação, para satisfazer o nível para aumentar o nível de confiança. E esse é o plano, é o caminho que vamos seguir. É possível construir um plano comum, e isto é compatível com a diretiva, mas também com o quadro normativo nacional. Parece-me a mim que o quadro normativo nacional vive de requisitos mínimos, mas é importante que de forma voluntária, com códigos de conduta, com planos de formação, como por exemplo requisitos mínimos de legalidade, possam introduzir. E o mais importante é que dentro da União Europeia, a aplicação direta está relacionada com os conflitos transfronteiriços. E esta é a questão mais importante. Pela sua natureza, o conflito transfronteiriço é um conflito partilhado por países diferentes. E se cada um construir de uma forma bastante unilateral o serviço de mediação, isso significa que deixa todos os conflitos transfronteiriços um pouco à parte. E esse é outro risco. É preciso tentar construir um sistema comum. A segunda coisa que eu queria dizer é esta. Na Itália, temos um registro obrigatório de centros de mediação, públicos ou privados, de mediadores. Desde que trabalhem, é necessário estarem inscritos no Registro Nacional de Mediadores, que é gerido pelo Ministério da Justiça. Existe também um Registro Nacional de Docentes de Mediação. Esta é uma perspectiva muito estreita. Queres ser mediador? Então é necessário passar por um centro de formação. Queres dar aulas de mediação? É necessário ter alguns requisitos para poder ser docente de mediação. E isto não faz com que existam os requisitos mínimos de qualidade. A reforma italiana, que foi aprovada em dezembro último, contém e delega no governo para estabelecer uma reforma para atualizar o sistema de mediação com o princípio geral para aumentar o nível de formação. E a formação é a chave fundamental para a profissionalização e para melhorar a qualidade.
estrutura, como não podia deixar de ser, e ontem também com os colegas foram apresentando, tem toda uma estrutura, obviamente, formal, porque, no caso português, enfim, por toda a Europa, há uma vertente do poder político importante nestas matérias. Noutros países, como o Brasil, como sabemos, está muito mais ligada ao poder judicial. Só a palavra poder já é incongruente com a mediação. Então, nós sabemos que a mediação é um procedimento que tem etapas, que se consubstancia num diálogo assistido, há todo um processo estruturado, está legalmente regulamentado. Nós tivemos toda a manhã de hoje, ontem também, a falar sobre ele, vou-me escusar a falar sobre as diretivas, o livro verde, etc., mas não sobre o Código de Conduta Europeu para Mediadores. Creio que nos traz luz sobre algumas das temáticas que nós aqui discutimos, nomeadamente ao nível da formação e da, antecipo já, para mim, obrigatória necessidade de todos aqueles que se arrogam como mediadores terem formação enquanto mediadores. E é uma discordância, obviamente, como sabem, da Federação, não é só a minha pessoal, mas é, do meu ponto de vista, a única leitura que se pode sequer fazer do Código de Conduta Europeu para Mediadores. Então, é um princípio, desculpa, é também um procedimento que tem princípios, regras, ferramentas e técnicas. Mas se fosse isto, e só isto, então se calhar não precisaríamos estar aqui estes 2 dias, não precisaríamos ter 200 horas de formação, não precisaríamos de mais que ler, passa a publicidade, o livro da Tânia Almeida, Caixa de Ferramentas. Estão lá todas as ferramentas, todas as técnicas que, brincando um pouco com a doutora, que o padeiro pode aplicar nas suas mediações. Está lá tudo. Não vamos inventar a roda. Agora, o que não está, e é disso que a Intervisão fala, é se calhar, como diz o Daniel Bostelo, que é um colega argentino que trabalhava na AEF, que era presidente da AEF em Madrid, que agora está de regresso a Buenos Aires, a melhor e a pior, se quiserem, ferramenta somos nós próprios, somos nós os mediadores. Isto reconduz-nos à última questão que trabalhamos na sessão da manhã, que é: bastam apenas as competências técnicas para ser mediador ou é imprescindível nós trabalharmos e trabalharmos-nos enquanto mediadores para adquirirmos as nossas competências pessoais, que variam, obviamente. Felizmente, acredito eu, não sou a mesma mediadora em 2022 que era em 2001. Até porque em 2001, quando o Ministério da Justiça abriu o concurso, foi por aí que entrei no mundo da mediação, para mediadores, eu, como advogada, achava que já sabia o que era mediação, que ia fazer umas horas, enfim, com um argentino e os brasileiros que me vinham dizer, com toda a arrogância natural de quem acha e é educado numa faculdade, é educado para se achar o conhecedor e o dono do conhecimento e, sobretudo, para ter pretensões a decidir sobre a vida dos outros, seja em que área do direito se movimenta. Então eu também achava que sabia de mediação, que ia ali fazer o cursinho e que depois ia para os julgados de Faz decidir da vida dos outros. Na altura eu não tinha 30 anos e, portanto, felizmente, diria eu, embora adore os meus colegas juízes de paz e muitos deles hoje também foram mediadores, mas ainda bem que não tinha 30 anos, era um dos requisitos na altura. Portanto, passaram mais de 20 anos, fiz 50 anos este mês e, portanto, como hoje falávamos, sim, já rodámos muita estrada, já passámos por muito e, sobretudo, que esse muito, quero eu acreditar, talvez seja a minha ilusão, me auxilie a ser hoje uma melhor pessoa e como melhor pessoa, independentemente das 3.412 ferramentas ou técnicas que nós tenhamos, ou sejamos capazes de aplicar, possamos ser essa pessoa que se liga ao outro, como hoje a Dulce Nascimento tão bem nos relembrou de manhã, se liga ao outro a partir da nossa humanidade. Então, para mim, a mediação são 2 ou mais pessoas que trabalham com 2 mediadores, pelo menos, enfim, ou 1, no mínimo, a partir da sua própria humanidade e procurando a sua própria humanização. Então, nesse sentido, lembrando-nos,
eu parti, e vocês podem ver isso no site, na apresentação, eu parti deste princípio que foi como aconteceu em 2001, quando acabei a formação. Sim, tinha não sei quantas horas, sabia não sei quantas técnicas, mas e agora? Agora, no contacto com a realidade, com o outro que também faz parte de mim e que comigo se co-constrói, eu ia dizer, caramba, já disse, caramba, o que é que eu faço agora com isto? Então, todos nós, sejamos professores universitários, mediadores, decisores, cidadãos comuns, adoro esta expressão, como se os outros não fossem, ou como se todos nós não fôssemos cidadãos comuns. Então, dizia eu, o que é que nós fazemos, e como todos nós sabemos, era o que eu ia dizer, não bastam 300, 400, 500 horas de formação teórica ou prática em contexto simulado. É preciso o contacto com a realidade, é preciso o contacto com a vida, é preciso nós entrarmos na casa, na vida dos outros, para percebermos os enormes desafios que é isto de se ser mediador. E trago-vos isto para contextualizar como é que chegamos depois, do meu ponto de vista, a uma necessária intervisão, um necessário trabalho de equipa, que aliás, desde o início, ainda na Associação de Mediadores de Conflitos, agora na Federação, temos vindo a sensibilizar os entes públicos e os decisores para essa necessidade e para esse efeito. Então, lembrando que nós, mediadores, quais são os desafios? Que numa narrativa, e isto também foi aqui hoje partilhado de manhã, que numa narrativa, que em última análise é com aquilo que também trabalhamos na mediação, eu seja capaz de perceber o que é meu, do que é do outro, e sobretudo ter respeito por aquilo que o outro é, a forma como ele é, e sobretudo se ele está nos antípodas daquilo que eu sou. E as pessoas, obviamente e felizmente, viva a diversidade, por isso, antecipando também um bocadinho, se calhar antes de partirmos para uma licenciatura europeia em mediação, precisamos definir qual é o conceito de mediação, de que mediador nós estamos a falar, para depois então se calhar irmos aos currícula dessas próprias licenciaturas e podermos então se calhar ver quais que serão mais adequados em cada contexto. Mas dizia eu, qualquer um de nós, em qualquer atividade, não precisa de ser mediador, mas nós, como mediadores, e ontem a Maria João falou sobre isso na sua apresentação, aquilo que exercitamos muitíssimo é a escuta ativa, e desta escuta vem a história do outro, e a história do outro bate na minha história. Ou se não bate na minha história, bate naquilo em que eu considero que não faz sentido, ou bate no meu julgamento, ou bate no meu achómetro, ou bate naquilo que faz parte de sermos seres humanos. Então este é o enorme desafio para nós sermos mediadores. Como é que nós escutamos o outro, não a partir de nós mesmos, mas a partir da mundivisão do outro. E para isso é preciso um enorme grau de respeito pelo outro e de humildade em relação a nós próprios, para não nos acharmos os donos do mundo e para não querermos resolver a vida dos outros, quando muitas vezes não somos capazes de resolver a nossa própria vida. Então, sejamos capazes, do meu ponto de vista, volto a dizer, sejamos capazes de nos perceber primeiro a nós, trabalharmos em nós. É por isso que já passaram mais de 15 anos, Ana Paula, esse currículo, tá? É por isso que nos últimos 20 anos, todas as formações onde tenho tido a honra, o prazer e realmente o crescimento e a aprendizagem que tenho tido com os outros, em todas as formações, primeiro nós desconstruímos o saber que julgamos ter para chegarmos à nudez do que é ser mediador e podermos vestir, ou melhor, à nudez do que é ser humano e podermos vestir-nos enquanto mediadores. Porque ser mediador é ter a capacidade de, ouvindo alguém dizer que esta figura é um triângulo, e não há dúvidas que é um triângulo, não pode ser outra coisa que não um triângulo, e outra pessoa que diz isto é um quadrado, peço desculpa, não há dúvidas, a realidade é um quadrado. Nós possamos perceber, colocando-nos, isto é muito grato à Maria João e à sua CNV, comunicação não violenta, não só a dela, mas dela particularmente, então é preciso ou elevar-nos ao nível da girafa, ou como dizia um aluno no outro dia, porque não a girafa ajoelhar-se
ao leão, também está bem, para podermos perceber que a realidade pode ser simultaneamente um triângulo e um quadrado. E isto não é fácil no processo de socialização que nós vivemos. Nós somos educados, e isso todos os saberes, e essa é uma das minhas inquietações, dúvidas, reflexões também para o grupo, é que os saberes, as ciências têm muito objetivado o saber saber, objetivado o saber fazer, racionalizado todas as práticas, harmonizado, como hoje uma colega de manhã dizia também, regulamentado, e eu não sou contra a regulamentação já agora, mas regulamentado, enfaixado de alguma forma, ou engessado, como se diria no Brasil. Trabalho muito com colegas do Brasil, então estou muito... engessado, muitas vezes, a nossa ligação ao outro. E esta é uma das minhas inquietações relativamente às licenciaturas ou à eventual licenciatura europeia. Que isso nos retire a nossa subjetividade, a nossa emocionalidade, que para mim, e em última análise, é aquilo que me permite ser e contribuir para que os participantes, os mediantes, sejam também eles subjetivamente racionais ou emocionalmente objetivos. Queria efetivamente aqui relevar alguns aspectos, não é? Portanto, este seminário, conforme eu já disse, tinha este objetivo, falarmos sobre a qualidade da formação dos mediadores e também a qualidade da mediação oferecida. Acho que nesse âmbito, os países que estamos a participar neste projeto, é consensual, essa é uma questão consensual importante, mas também posso aqui partilhar que das consultas que fizemos nos países nos quais pertencemos aos mediadores, também maioritariamente os mediadores se pronunciaram favoráveis à licenciatura em mediação e pós-graduação, licenciatura e pós-graduação, nomeadamente mestrado em áreas específicas, que levassem à especialização. Temos a questão do mercado, é certo, e eu também reconheço, mas também hoje partilhava com a doutora Marta, isto é uma pescadinha, permita uma expressão, de rabo na boca, não é? Portanto, se a mediação é pouco conhecida, efetivamente, enfim, eu não posso recorrer a uma coisa que não conheço. Essa é a primeira situação, e eu sempre aos estudantes digo, não se preocupem com os gabinetes, porque antes do gabinete vocês têm que falar, dizer o que é mediação. Só depois das pessoas conhecerem é que podem optar, não é? Não posso optar por uma coisa que não conheço. A outra situação, portanto, isto é consensual, efetivamente nos 4 países, os mediadores respondentes e de campos muito diversos se manifestaram maioritariamente. Claro que há também algumas pessoas que colocam algumas reservas em relação ao mercado de trabalho, em relação, enfim, o que é que agora só os mediadores que vão ter a licenciatura é que vão ser reconhecidos? Sem dúvida que não, porque há caminho feito e a experiência e trabalho desenvolvido, portanto isto é algo que é para o futuro, mas o futuro deve integrar o passado e o presente, não é? Portanto, esta é outra questão que eu queria aqui descansar e trazer. Bom, e efetivamente algo se está a construir. Nós vimos aqui também trabalhando numa proposta de plano ainda muito aberta. Nós não quisemos vir aqui com a proposta fechada, porque também na proposta de candidatura o que nós fizemos, nós começamos a trabalhar nisto, no plano mais especificamente, e depois de trabalharmos o perfil dos mediadores a partir de outubro, e vamos ter até outubro para o finalizar. Portanto, este seminário foi incluído justamente para ouvirmos e para escutarmos, como vos dizia, as perspectivas diversas e enriquecedoras desta proposta. Portanto, nós queremos claramente que esta proposta não venha das instituições de ensino superior, top-down, mas efetivamente seja construída a partir da base e daquilo que efetivamente, entre todos, achamos que pode ser importante. A mediação, tal qual eu penso entendê-la,
não é incompatível com um certo desassossego que também é necessário à promoção do progresso e do desenvolvimento. A mediação é, sim, o reconhecimento de que, sendo saudáveis, as divergências também podem ser construtivas, seja no plano familiar, seja no plano comunitário, ou seja mesmo no plano mais extremo do contexto judicial. A mediação oferece como uma tentativa de, com serenidade, encontrar soluções de conforto e de equilíbrio social. Se as competências de comunicação são muito importantes na dinamização de diálogos, ao mediador, do ponto de vista profissional, não bastará, no entanto, concordarei com as perspectivas que terão defendido relativamente ao perfil, não bastará, no entanto, ser um bom comunicador, para além de alguma maneira se dever esperar que seja um facilitador de relações, um promotor dessa capacidade de escuta e também um impulsionador da interlocução, no sentido da interação favorável ao entendimento. Do mediador também se espera que tenha um conhecimento profundo da realidade social e cultural, uma vivência da cultura de paz e uma especial sensibilidade para motivar, mobilizar, intervir, protagonizar, educar e também proteger. Que todas estas competências estejam reunidas num profissional específico é certamente um desafio, mas é também, acredito pelo menos pessoalmente, uma resposta necessária aos riscos de um tempo que, por diversas lógicas de poder, se arreda muitas vezes do princípio de comunidade que certamente nos poderia dar esperanças de um mundo efetivamente melhor. A proposta de criação de uma licenciatura europeia em mediação comprova também, é essa uma das virtudes deste encontro, comprova que a academia está atenta às mudanças e à observação de um ideal humanista e que o faz em diálogo precisamente com os agentes que estão no terreno, vamos dizer assim. Ao recomendar a definição de um plano de estudos orientado para uniformizar práticas e princípios, ao criar uma estrutura, ao propor a criação de uma estrutura mais credível do perfil de mediador e defender de algum modo a delimitação que terá correspondentemente também uma ideia de responsabilização daquilo que é a atividade de mediação. O grupo de trabalho do projeto Limediat e todos os participantes deste encontro criam também as condições para consolidar nas agendas políticas a prioridade do diálogo como via de transformação. Só podemos, por isto tudo, estar de facto muito agradecidos à oportunidade proporcionada por este projeto em concreto e por estes encontros que estão a dar sequência a um trabalho certamente de muitos meses ou anos, porque terá começado em 2020 e ainda se prolongará por 2023. Portanto, fomos aqui ouvindo falar de mediação e dos sistemas públicos de mediação. Eu tenho aqui escrito no papel, mas como tenho também ideias muito próprias sobre isto, enquadradas agora por este novo papel de governante, até ainda me custa hoje em dia dizer um bocadinho esta palavra, nós todos, e vós que estáis desse lado também conhecem tão bem quanto eu, que no sistema público de mediação temos três áreas: mediação familiar, penal e laboral. Eu tenho aqui estatísticas que foram preparadas, e mais uma vez agradeço, naturalmente, foram preparadas pela DGPJ. Que houve, e aqui o que eu tenho a indicação é de que houve um aumento exponencial, sobretudo na área da mediação familiar. Vocês todos conhecem essas estatísticas, são facilmente acessíveis e, portanto, eu iria dizer aquilo que é o comum. Eu iria, sobretudo, invocar aqui aquilo que provavelmente não estará a funcionar tão bem, para ver como é que nós podemos fazer todos, para que passe a funcionar melhor. Porque todos temos
essa noção, esse conhecimento, porque é um facto notório, como os magistrados e os advogados gostam de dizer, que há realmente um sistema que está a funcionar bem, com aumento exponencial, seja de invocação de pedidos apresentados, seja de taxa de resolução, incluindo taxas de acordo relativamente a esta matéria. O que eu gostava aqui também de colocar como reflexão, e eu estou a fazer agora como governante exatamente essa reflexão, é porque é que as outras duas, mediação laboral e mediação penal, não estão a funcionar. A primeira questão que nós temos que colocar é: são necessárias ou não são necessárias? São. São necessárias porque, mais uma vez, temos que ter em vista qual é a finalidade, ou qual deve ser uma das finalidades da mediação: atingir a paz social. Resolver com algum consenso, pode não ser o consenso todo, porque se é verdade que quando se atinge, ou quando se obtém um acordo e se atinge um consenso, nunca é, nem pode ser, pela própria natureza das coisas, ganhar cada um a 100%. Mas há, de qualquer forma, um win-win. Todos ganham. E, portanto, se nós temos este ganho ao nível da mediação familiar, temos que nos perguntar porque é que nós não podemos ter também ganho ao nível da mediação penal. Mas eu recordo-me que no ano de 2000, Portugal foi pioneiro na matéria da mediação penal, por uma razão muito simples. Portugal presidia ao Conselho da União Europeia, naquela altura, eu sei porque estava a acompanhar, e apresentou uma proposta, naquela altura era de decisão quadro, hoje em dia seriam diretivas ou regulamentos, uma proposta de decisão quadro, no sentido de, por um lado, criar para os outros aquilo que nós já tínhamos, que era a figura do assistente em processo penal, mas criar sistemas de mediação penal. Que depois foi, de alguma forma, desenvolvido, foi executado de uma forma apenas de piloto, de experiência. E que, após estes anos todos, nunca passou disso. Haverá razões para o facto de não se terem atingido níveis, digamos, de êxito como a mediação familiar. Eu apontaria duas, que são empíricas, não testadas cientificamente, mas que podem passar pelo seguinte. Primeiro, o facto da mediação ser externa ao Tribunal, ao Ministério Público, que a deve pedir ainda, e a outra porque é uma situação mais comezinha, mas porque o facto de um processo onde se incorpora a mediação penal continua a ser um processo pendente enquanto, eventualmente, um acordo efetuado não estiver definitivamente concluído. É um processo pendente. É um processo pendente. Eu sou magistrado há 37 anos, como vos disse, e um dos dramas, não digo diários, mas mensais dos magistrados, é as pendências. Aliás, um dos problemas que temos ao nível da justiça é exatamente o grande nível de pendências. E este pode ser, não estou a dizer que é, pode ser um dos fatores. E, portanto, teremos que algum dia desenvolver, digamos, alguma avaliação mais profunda sobre porque é que a mediação penal não atinge os mesmos níveis de sucesso que a mediação familiar. Mas também a mediação laboral, que, se é verdade que ultimamente, pela estatística que eu aqui tenho, houve algum incremento, não muito significativo, o certo é que também não teve até agora níveis muito elevados de resolução. E é uma área que tem que também se trabalhar, porque eu acho, mas o português acha sempre qualquer coisa, eu acho que eu fazia mediação no Tribunal de Trabalho. E eu gostava muito que essa mediação feita pelo Ministério Público também pudesse eventualmente ter reprodução fora do Ministério Público. Neste sistema, eventualmente, potenciando, melhorando
as possibilidades, ou até, quiçá, colocando ou incorporando, e isto é mesmo uma ousadia quase provocatória, ao nível das competências, por exemplo, dos julgados de paz, poderem, eventualmente, também ser competentes para a resolução de direitos disponíveis. Não se trata de resolver num julgado de paz o que são direitos indisponíveis. E nós temos um acervo enorme de direitos disponíveis no âmbito laboral. Isto é apenas uma reflexão. Saber se nós poderíamos deslocalizar algumas áreas que são, hoje em dia, ainda da competência dos tribunais clássicos, eventualmente para o julgado de paz, até porque temos isso inscrito e a DGPJ vem fazendo essa reflexão ao nível de eventual extensão das competências materiais dos julgados de paz, e essa pode ser, eventualmente, uma das matérias, de modo a podermos atingir, digamos, também outros graus de execução e de êxito.